Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de célula online, amém? Isso é uma preparação para quando nós voltarmos a podermos nos reunir com toda a força e vigor, a gente possa fazer a nossa célula também de casa em casa. Isso vai ser um estouro muito fantástico no nosso viver aí da vida da igreja, tá bom? Gente, na semana passada nós falamos sobre o tempo e Deus, o tempo de Deus, né? Aí falamos sobre o Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, é acima do nosso, né? E o nosso é o tempo limitado, né? É o tempo que está aqui, é o tempo humano, vamos dizer assim. E hoje a lição é bem rápida, eu gostaria de tratar sobre Jesus e o tempo. Vamos dar uma olhadinha sobre Jesus e como ele tratou essa questão do tempo na vida terrestre dele aqui. Mas vamos orar primeiro, primeiro para começar a nossa lição, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta lição, por mais um dia, mesmo que seja tão simples, mesmo que seja tão rápida. Mas nós queremos agora, em família, estar aqui olhando para as Escrituras para ver o que o Senhor tem para falar conosco. Obrigado, Pai, por esta noite. Abençoa nossos familiares, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos alimentar? Que delícia, né? Vamos lá. Vamos pegar versículo da Bíblia, vamos olhar. Puxa, olha que bacana. Eu espero que você esteja com a tua apostila aqui, e aí você vai acompanhar. Olha, o texto diz assim, ele já começa o versículo 9:4, que fala assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Será que Jesus está falando de, né? Será, hein, Larissa, Emily, e todas as meninas aí, vocês que estão no caminhar com Jesus, será que Jesus está falando que de noite ele tem que ir para a cama? Não, é claro que não. Ele está falando em parábola, figuradamente. Jesus usou muitas, e ele vai, durante toda a trajetória da caminhada dele, ele vai falar por parábolas, por figuras, para nos indicar algo. O que ele está falando? Ele está falando, a noite aqui representa o quê? Representa o dia das trevas, o dia que virá o grande julgamento. Então, de dia é ainda o tempo que resta, né, para as pessoas buscarem a verdade. Então, ele fala para os seus discípulos: olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque quando vier as trevas, não vai dar mais para fazer. Então, vamos seguir adiante. Textos complementares, Lucas 12:20, olha só. Lucas, eu vou ler o versículo 19 e 20, diz assim: e direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos, descansa, come e bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens preparada para quem será. Isso só vem reforçar o que eu acabei de falar, né? Louco, né? Ele diz bem, esta noite pedirão a tua alma. Por quê? Porque o tempo faz parte da vida. Isso, apesar do texto aqui, o tempo fez parte da vida de Jesus terrena e faz parte da nossa vida. E agora nós vamos olhar ali na introdução, no objetivo, que mostrar que Jesus, o nosso maior exemplo, ele foi zeloso com o tempo, né, e preciso na administração do seu tempo. Introdução. Não é fácil encontrar grandes modelos que nos inspirem na administração do tempo. Olhar para Jesus nos mostra princípios importantes que também devem nortear a nossa vida. A vida no tempo tem que ser influenciada pelo eterno.
Veja bem, essa frase, apesar de ser uma frase de cunho filosófico, né? Assim, mas a gente tem que entender que a nossa vida aqui no tempo, nesse tempo Cronos, né? Nesse tempo Cronos, ela tem que ser influenciada pelo eterno. Ou seja, o nosso viver, você vai ver através de toda a trajetória de Jesus, que o nosso viver tem que ser influenciado pelo eterno. Não pode ser um viver influenciado pela religião. Tem gente que é influenciado pela religião. Ah, daí vai para a religião, ele tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, porque o fulano tal disse isso, o pastor disse isso, a pastora disse isso, e se não fizer, meu Deus, vai receber a punição de Deus. Não. O tempo tem que ser influenciado não pela religião, mas pelo eterno, pelo relacionamento com o eterno. Olha só, viver na dimensão do tempo não pode fazer nos esquecermos da dimensão eterna. Ou seja, você hoje está aqui, hoje é dia 26, né? Eu acho que você está vivendo aqui hoje no tempo. Só que um dia você vai embora. E você vai para onde? Para a eternidade com Deus? Ou você não vai para a eternidade com Deus? Né? Não gosto nem de falar do outro lugar. Eu gosto de falar de vai com Deus ou não vai com Deus. Então, isso é muito interessante. Olha só. O homem que tem a sua vida focalizada somente na dimensão temporal é chamado de louco e miserável na Bíblia. Olha, Lucas 12, 20. Olha só, diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E ainda, 1 Coríntios 15, 19, está aí na sua apostila. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você, o que você espera? Você espera realmente morar com Jesus? Você espera encontrar o Senhor, a Trindade? Você espera um dia estar nas ruas de ouro? Você espera um dia encontrar, por exemplo, os seus familiares? Mesmo que no céu não se dará em casamento, né? Não terá os laços afetivos serão diferentes, a forma de, né? Assim como o nosso corpo será um corpo glorificado, mas se você só pensa na vida assim, você pensa, depois a vida acabou para você, então a Bíblia diz, sabe o quê? Miserável. Somos os mais miseráveis de todos os homens, se só pensamos em Cristo aqui. Ponto 2, tópico 2, o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, nós temos ali Gálatas 4:4, eu vou ler Marcos 1:15, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só, como nós vamos ver como várias vezes a Bíblia, a gente não percebe isso, a Bíblia trata com a hora, com o tempo, e Jesus falou, o tempo está cumprido. É a hora de se arrepender. Ele estava falando para os judeus, porque ia começar o reino de Deus agora, uma nova etapa, não era mais aquela religião cheia de normas, mais de 600 regras. Não, agora era o tempo. Estava falando, gente, vocês não olham as escrituras, vocês não me enxergam. Está chegando o tempo. Durante muito tempo Jesus ficou falando para os judeus para que eles se convertessem. E depois, quem foi incumbido por isso foram os apóstolos, e depois o apóstolo Paulo, né? Com as suas cartas no Evangelho da Graça. Aí, na sua apostila, vamos acompanhar ali na apostila, diz assim, Jesus não somente veio no tempo exato, Marcos 1:15, nós lemos já Marcos 1:15, deixa eu ver aqui, mas viveu com o domínio do tempo. João 7:6, vamos lá. João 7:6 diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto.
Olha só, Jesus trabalha muito com essa questão do tempo. É chegado o meu tempo, o tempo já está no final, não é a minha hora. Vamos ver mais adiante em outros versículos. Olha, a cruz era o seu alvo e ele não permitiu que fosse antecipada nem adiada. João 2,4. João 2,4 diz assim, João 2, 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? Ou que tenho eu contigo, como diz alguma versão lá? A minha hora ainda não chegou. Ou seja, Jesus sabia que tinha uma hora para acabar e uma hora para começar. E ele, por exemplo, ele começou aos 30 anos. Você já imaginou isso? Ele viveu... Tem um monte de gente que escreve, né? Tem gente que diz que Jesus viveu na Índia, outras pessoas têm histórias mirabolantes sobre a infância de Jesus, tem os evangelhos apócrifos. Você sabe que apócrifo é uma palavra do grego que quer dizer escondido, são palavras ocultas, né? Então tem vários evangelhos não canônicos que contam a infância de Jesus, que quando Jesus era pequeno, um dia a mãe dele pediu para ele trazer água e ele não tinha um balde. O que ele fez? Ele pegou a túnica dele e botou água aqui, a água não derramou e ele levou para a mãe. Então, assim, um monte de história que se conta da idade do início de Jesus até os 30 anos, mas isso é tudo fantasia. O que nós sabemos de Jesus é que aos 12 anos ele esteve no templo, sabemos que ele nasceu lá em Belém, mas o resto tudo é especulação. Mas você já imaginou? Jesus teve 29 anos. E aí, imagina Maria sabendo de tudo que Jesus podia fazer. Jesus, por favor, vai lá, cura uma irmã, faça isso. Não é chegado o meu tempo, não é a minha hora ainda. Por quê? Porque Jesus trabalhava com o tempo de maneira racional e espiritual. Ele sabia que a hora que ele fosse trabalhar seria para valer. Tanto é que foi para valer, que você perceba bem, que os 3 anos, não estamos falando de tempo aqui, 365, 3 anos que Jesus ficou trabalhando, ele impactou o mundo inteiro. Nosso calendário, por exemplo, hoje é o calendário baseado no nascimento de Jesus. Nós estamos em 2020, ou seja, 2020 anos do nascimento de Jesus. Porque impactou o mundo inteiro. O mundo inteiro é regido por esses 3 anos. Imagine uma pessoa consagrada, colocada aos pés de Jesus, uma pessoa que trabalha com o tempo, pensando no eterno, ou seja, pensando aqui e pensando lá, pensando nas coisas do alto e nas coisas aqui. Ela se colocando aos pés de Jesus, se colocando como instrumento de Deus. Imagina o que ela faz. Em 1 ano, ela pode ser um baita instrumento. Eu lembro da conversão de um pastor muito querido nosso, pastor Caio Fábio, que se converteu em 1974. E aí, a conversão dele assim, foi fantástica, porque ele era um drogado. Eu tenho fotos dele assim, muito magro, assim. E assim que ele ganhou, se converteu para Jesus, ele passou por um processo de libertação, o pai dele era pastor presbiteriano, e aí ele começou a ganhar muita gente para Jesus. Ele falava, não, eu não tenho mais tempo. Ele parou até de estudar, porque ele disse, eu não tenho mais tempo, de tanto que no sentido de urgência. Em pouco tempo, aquele jovem que só tinha a 8ª série, ele estava fazendo um programa na televisão, centenas de jovens seguindo ele em tudo quanto é lugar. Eles não tiveram outra alternativa, a não ser ordenar o pastor, porque, até sem fazer curso de teologia, porque era evidente que aquele jovem tinha um senso de urgência. O tempo estava se esgotando, era necessário pregar o evangelho. E aí, vocês conhecem a história, ele impactou pastores e líderes com congressos, com campanhas evangelísticas, ganhou multidões para Jesus, foi um impacto.
Claro, o desenrolar da história é outro, né? Hoje a gente sabe que o ministério dele está diferenciado, né? Mas a gente sabe que o impacto se deu lá num tempo, né? 74, e modificou muitas vidas. E se ele não tivesse aceito Jesus? E você, o que você pode fazer hoje, né? Nós já estamos chegando quase na metade aí do nosso estudo, porque é meia horinha só. E aí eu queria dizer para você o seguinte, outra coisa, eu estava pensando essa semana, né? Você lembra, não sei se vocês ouviram falar daquele ator Flávio Migliaccio. Eu assisti ele, esqueci como é que era o nome um seriado juvenil, né? Preto e branco, na minha TV preto e branco, lá em Blumenau. Eu assisti ele com Marcos Paulo, acho que era, não lembro direito, Paulo José. Eles faziam um seriado. Ele foi um grande ator, tudo, só que agora, recentemente, veio a falecer. Descobriram que ele se suicidou. Se suicidou, deixou uma carta e disse, olha, ele disse, eu estou quase cego, não tá difícil para mim andar, eu não posso fazer mais nada, para que eu sirvo? Né? Então, olha só, ele não tinha esse senso que eu e você podemos ter da eternidade. Para ele, a partir do momento que ele não é mais útil aqui nessa terra, não tem função nenhuma. Né? Se ele, lamento muito, e a vida dele, ele vai dar conta a Deus, né? Nós não podemos dizer nada sobre a vida dele, mas com esta carta de suicídio, é claro que ele demonstra que não conhecia o Senhor Jesus. E aí eu digo para você, né? Qual muitas vezes, né? O tempo vai passando, nós vamos ver aqui também. Isso, aliás, já lemos lá em cima, né? Que o tempo vai passando, nós vamos ficando com cansaço, o vigor vai indo embora, mas nós não perdemos o senso da eternidade. Sabemos que quando o tempo acabar aqui, começa um novo tempo lá. Vamos para o final aqui. A cruz era o seu alvo. Vamos ver se eu já li isso aqui. Ele não permitiu que fosse antecipado. Claro, ele disse para a mãe dele, né, não era chegada a hora. E também em João 7,30 diz assim, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não era chegada. Você já percebeu essa passagem? Eu lembro que eu vi isso no filme Jesus, e eu vi que eles tentavam, eles narrando isso, né? Que a multidão, o pessoal, os judeus tentavam, mas sempre que tentavam prender Jesus, ou queriam empurrar ele barranco abaixo, queriam matar ele, não conseguiam. Sabe por quê? Porque a hora dele não era chegada. Então o Pai nunca deixava, sempre existia alguma coisa que acontecia, os anjos vinham, sei lá, uma intervenção divina, porque a hora não é chegada. Ou seja, Jesus tinha senso de tempo e de eternidade. Ele sabia que iria chegar o momento. Vamos adiante. João 8:20 também corrobora com isso. Olha, ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não era chegada. O segundo versículo que diz a mesma coisa. Ninguém conseguiu prender, porque sua hora não era chegada. Ok? Vamos lá. Ele ensinou a remir o templo. Nós falamos isso semana passada. João 9:4. João 9:4 diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Já falei lá no início, né? Jesus está chamando a nós e aos discípulos sobre o tempo. O dia antes que venham as trevas, antes que venha o julgamento, antes que venha o filho da iniquidade, né? Estava preparado para a mudança de tempos em sua trajetória. João 16:32. João 16:32. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo.
E Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí, bem lá no finalzinho diz: até o último segundo, foi ele quem determinou o seu tempo, pois só morreu quando decidiu entregar o seu espírito. Lucas 23 diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ele mesmo decidiu, né? Ele sabia o tempo dele e ele disse: não, é agora e eu vou entregar nas mãos do Pai. Eu podia ter ido mais adiante, mas foi isso que ele fez, né? Ou seja, com poucas palavras, olhando para os textos todos que nós vimos aqui, que o tempo não era chegado, que não era a hora, que já era a hora, que o tempo está se adiantando, a gente vê que Jesus trabalhou com a questão do tempo, né? O tempo é uma coisa preciosa. Agora, o que se espera de um discípulo de Cristo? O que se espera de mim? É que eu, por exemplo, seja um discípulo, tenha meus negócios e só pense em enriquecer, ter uma casa, mas não olhe para o projeto maior, que é ganhar almas, levar pessoas ao conhecimento do evangelho do reino, levar a salvação, a palavra de salvação para as pessoas. Isso é muito triste. É triste quando pessoas vivem de maneira religiosa. Elas vivem o tempo todo só pensando: para onde que eu vou viajar no final do ano? O que eu vou fazer? Como eu vou me divertir? Qual o filme que eu vou assistir? E nunca estão pensando no projeto do eterno. Sempre estão pensando nos seus projetos pessoais aqui. Então, Jesus nos ensina a não olhar para si. Jesus viveu 29 anos. Quando chegou com 30 anos, ele iniciou o seu projeto de vida, que teve tempo limitado. 3 anos, aliás. 3 anos. E nesses 3 anos ele treinou 12 discípulos e ele pregou um monte e nunca escreveu nada. Isso que é mais incrível, né? Jesus nunca escreveu nada e as suas palavras estão aqui. Os seus discípulos, o Espírito Santo inspirou, foi levando, a Bíblia atravessou séculos e séculos e séculos e está aí. Aí eu pergunto para você, qual é o seu projeto de vida? O seu projeto de vida é só você quer se aposentar, você quer terminar a sua casa, você quer fazer... Mas junto com o seu projeto de vida, você tem um projeto espiritual que está caminhando junto, você está olhando para as prioridades que Jesus olhou. Jesus trabalhou em prol do seu reino enquanto estava aqui. E ele é o modelo que nos ensina a trabalhar para o reino. Jesus quer que você e quer que eu tenhamos prioridades ao acordar e ao dormir. O que eu vou fazer para Jesus hoje, além de trabalhar para ganhar meu pão, além de trabalhar para sustentar minha família, além de pensar na minha aposentadoria, além de pensar nos meus afazeres, qual é o meu projeto de vida? O tempo vai acabar. O tempo vai acabar. Tenha um projeto de vida que seja com visão ao reino de Deus. Deixe Deus usar você. Se você for religioso, sabe, religioso é aquela pessoa farisaica. Ele vai para a igreja só para achar defeito na pregação do pastor, para achar defeito nos irmãos, para numa assembleia, às vezes tem assembleia, a pessoa é grossa um com o outro, gosta de cutucar. Isso não é cristão. Cristão ou discípulo de Jesus, ele esquece essas coisas temporais e pensa no projeto do reino, e pensa no próximo, um ao outro, como diz os mandamentos de mutualidade de Paulo, mais de 30, né? Suportai-vos, amai-vos, segui-vos, né? Então, esse é o projeto. Eu gostaria de que você, a partir de agora, tomasse uma decisão, em nome de Jesus,
de não só ter um projeto, né? Mas ter um projeto, né? Tenha todos os seus projetos particulares, tenha, mas não esqueça de ter um projeto para o reino de Deus. Pode ser o seu projeto para o reino de Deus, talvez comece com um projeto de leitura da Bíblia, né? Talvez você não está lendo a Bíblia, nem um devocional. Eu sei que tem vários irmãos queridos que me abraçam, que ganham devocional de mim, que ganham Bíblia, mas que não leem. Não leem. Não leem a Bíblia. Nem um pouquinho. Não deixam a Bíblia entrar e penetrar na sua alma. Irmão, você está perdendo o tempo. O dia de hoje acabou. Amanhã vem outro dia. E o dia, né, ontem já foi. E aí? O que você vai fazer com o tempo perdido? Um dia se vai. E aí, você está com um projeto para o eterno? Você está mirando no Jesus como exemplo, que cuidou, que remiu os 3 anos dele? É isso que você tem que fazer. Desculpa aí que eu me empolguei, fiquei falando demais, mas é isso aí. Jesus é o nosso alvo na relação com o tempo, tá bom? É isso que o estudo de tempo falou hoje. Mas o dia que nós sentamos assim, ó, nos bancos assim, vou até mostrar aqui, ó, o banco aqui, olha, dá para ver aqui? Opa, aqui. O dia que nós sentarmos juntos nos bancos, assim, nas poltronas, vai ser muito gostoso, porque todo mundo vai poder falar. E aí a gente vai poder orar e pedir para Deus colocar essa visão do reino cada vez mais forte, tá bom? Deus abençoe, obrigado por ter me suportado até agora, mas eu quero que você pense encarecidamente sobre como que você está tratando e se você mira o tempo igual Jesus olhou para o tempo, tá bom? Deus abençoe grandemente, que o Pai das luzes seja com você, aqueles que estiverem doentes, tristes, abatidos, que o Senhor venha vos consolar grandemente, em nome de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço bem forte desse seu amigo, Pastor Hamilton.